Estação Saúde de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o neurologista Dr. Arthur Furlaneto. A gente conversa sobre as causas e tratamentos do AVC, o acidente vascular cerebral. Antes de continuarmos falando sobre o tema, uma dica importante de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes para nós. Confira. Dentre outras complicações que podemos encontrar nas vias respiratórias é a pneumonia. Estamos numa época de estação fria, onde o frio muitas vezes pode nos debilitar, diminuir a nossa resistência orgânica e favorece aos germes oportunistas, causando muitas vezes uma inflamação nos pulmões. A pneumonia nada mais é do que uma inflamação das vias respiratórias, acometendo tanto os brônquios, assim como o parênquima pulmonar. A pneumonia é uma inflamação do pulmão e que deve ser tratada com cuidado, com repouso, com alimentação adequada, com medicamento próprio, procurando o médico para instituir uma terapêutica certa. Nunca facilite com a pneumonia, porque a pneumonia se manifesta principalmente com dor no corpo, febre, falta de ar, muitas vezes com secreção, com tosse produtiva, insistente. Muitas vezes pode ser até que a tosse não seja produtiva, mas a pessoa, geralmente quem está com pneumonia, tem febre e tosse, e muitas vezes um pouco falta de ar. E a necessidade de se fazer o diagnóstico. Nisso que procure o médico, para que o médico faça uma avaliação do seu pulmão através de um estudo radiológico e institua a terapêutica adequada, tanto através do medicamento como através de uma alimentação adequada e do repouso. Obrigado ao Dr. Mário Caporal, e você acompanhou uma dica importante de saúde. E a gente sempre diz que falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há quase 30 anos procura atender com qualidade os pacientes da região. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora eu volto a falar com o Dr. Arthur Furlaneto, neurologista, que é o nosso convidado de hoje, falando sobre AVC, causas e tratamentos. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa doença que tem, infelizmente, matado muita gente. Doutor, quero abrir falando neste bloco do congresso que o Brasil vai ser sede, pela primeira vez, falando justamente sobre o AVC. Vamos destacar um pouquinho da importância desse evento, discutindo a doença aqui no nosso país. Então, Ricardo, esse é o primeiro ano que o Brasil cedia um congresso muito importante para nós neurologistas, chamado Congresso Mundial de AVC. Esse é um congresso tradicional na área de doenças vasculares cerebrais, e esse ano ele ocorrerá em Brasília, em outubro próximo agora. Então, nós estaremos lá discutindo todos esses temas que nós estamos passando para a população a respeito do tratamento, da prevenção e, sem dúvida, trazendo novidades a respeito do tratamento dessa doença tão importante no Brasil. Então, hoje no Brasil a gente já tem uma sociedade chamada Sociedade de Doenças Cerebrovasculares. Essa sociedade é uma sociedade formada por alguns neurologistas bastante renomados no Brasil, e eles conseguiram com que esse congresso ocorresse aqui no Brasil. Isso é muito importante para o nosso país sediar esse tipo de evento. Eu acho que o Brasil está despontando nessa área de tratamento do AVC e, sem dúvida, tem centros de excelência tão bons quanto outros países de ponta. Justamente que é essa questão que eu queria argumentar contigo, doutor.
O nível de conhecimento que o Brasil está na área do tratamento do AVC. Nós estamos na frente, precisamos desenvolver ainda perto de outros países. Como é que está o Brasil nessa questão do tratamento? Como é que a tecnologia, inclusive, tem chego aqui no nosso país para ajudar as pessoas aí no tratamento, doutor? Então, Ricardo, hoje o tratamento do AVC aqui no Brasil, eu diria que é um tratamento muito bom, né? Acho que o que falta são campanhas de prevenção, mas em relação ao tratamento da fase aguda do AVC, inclusive o governo federal tem investido muito nessa questão do tratamento da fase aguda, e os centros de tratamento do AVC aqui no Brasil estão expandindo progressivamente, estão saindo das grandes capitais e indo para cidades menores, né? Então eu diria que hoje o Brasil é um grande centro de tratamento do AVC, né? E nos próximos anos isso tende a se estender, esse benefício do tratamento, para um maior número de pacientes da população, tendo em vista esses menores centros que estão se montando em pequenas cidades. Então, eu diria que nós estamos bem, né? E que tem muito a melhorar ainda, mas o nosso país, no tratamento do AVC, tem excelentes profissionais hoje, né? Vamos trazer para mais perto da gente, então, doutor, vamos falar como é que tem sido o tratamento em Tubarão. Eu sei que existe um trabalho importante, inclusive, que o senhor realiza aqui na cidade, que é a questão do tratamento do AVC agudo. Vamos explicar um pouquinho o que seria esse trabalho teu? Então, Ricardo, até poucos anos atrás, nós não dispunhamos de uma medicação que pudesse reverter os sintomas do paciente, né? E aqui no Brasil, nas grandes capitais, há alguns anos, nós começamos o tratamento do AVC agudo, chamado tratamento trombolítico, né? Esse tratamento trombolítico consiste em você infundir uma medicação no paciente na fase aguda. Nós consideramos hoje a fase aguda até 4 horas e meia, né, do início dos sintomas. Existe um potencial muito grande de reverter esses sintomas. Então, hoje aqui em Tubarão, nós estamos implantando o serviço de AVC para o tratamento trombolítico do AVC. O que seria esse trombolítico? O trombolítico nada mais é do que um medicamento que é administrado intravenosa, de forma intravenosa, na veia do paciente, e o objetivo desse trombolítico é dissolver aquele coágulo que se formou no cérebro do paciente, aquele trombo que obstruiu aquela artéria, né, e fazendo com que ocorra uma perfusão normal do cérebro e os sintomas do paciente desapareçam. Então, hoje, a partir desse ano, 2012, aqui em Tubarão, nós já temos esse serviço disponível, né? Esse serviço está disponível nos 2 hospitais já, ainda não pela rede pública, mas em breve, provavelmente, mas nós temos esse serviço já disponível para beneficiar a população tubaronense em relação ao tratamento do AVC agudo. Importantíssimo, né, doutor? Vou falar um pouquinho da questão das sequelas, né? O paciente que tem o AVC, você falou nesse período de 4 horas, ainda é possível, né? Até esse extremo aí, mas as sequelas provocadas aí pelo AVC, doutor? As sequelas principais são as motoras, né, que levam à incapacidade do paciente de realizar as atividades prévias, de voltar ao trabalho. Então, sem dúvida, o tratamento do AVC agudo, o grande objetivo dele é prevenir sequelas, né, Ricardo? E prevenir sequelas significa incluir um paciente que poderia ficar acamado de volta ao seu trabalho, de volta à sociedade. Então, eu acho que esse tratamento tem uma importância fundamental, não só em termos de saúde individual, mas sim social. Então, o paciente ele volta às suas capacidades. Muitas vezes você pega um paciente que é provedor da família, que ele é responsável por sustentar toda a família, e acaba ficando com uma sequela grave, acamado, e isso prejudica até mesmo a renda familiar. Então, hoje, essa possibilidade de reverter os sintomas e fazer que o paciente volte o mais breve possível às suas atividades habituais é muito importante, né? Até que ponto, doutor, a pressão arterial desregulada pode interferir, talvez totalmente, né, para que provoque essa doença, o AVC? A hipertensão é um dos principais fatores de risco para o AVC, né? E muito comum, né? Muito As pessoas comum. não procuram deixar a sua pressão estabilizada, vamos dizer assim, né? Justamente, a hipertensão, ela muitas vezes não causa sintomas, né? Então, a maioria dos pacientes que são hipertensos não reconhece que são hipertensos porque não tem sintoma nenhum. Só vão ter sintomas quando eles tiverem alguma consequência da hipertensão arterial. Então, o importante é as pessoas, desde os 20 anos de idade, começar a aferir sua pressão com uma certa frequência, né? E outro fato a se ressaltar é que não existe uma pressão normal para cada um. Eu ouço os pacientes falar, a minha pressão normal é 15/8.
Isso não existe, existe uma pressão normal para a população geral. Então, se a pressão do paciente está, como ele diz, 15/8, isso é uma pressão elevada, sem dúvida, e merece tratamento. Se não está controlada, provavelmente ele precisa de uma avaliação do especialista para que essa pressão fique normalizada. Então, o importante é que a pressão não causa sintomas. Segundo, que não existe um normal da pressão para cada um. O normal é para a população, né? Tá certo, muito bem. A gente já volta a conversar um pouco mais, doutor. A gente faz uma pausa, continue com a gente no próximo bloco, trazendo mais informações, principalmente sobre prevenção do AVC. Voltamos já.